gentle was the breeze that surrounded the way. Quando você pega um personagem de livro, de história, ele tem uma característica, tá? Ele parece de algum tipo, né? Vai ter um personagem valente, outro que é esperto, outro que é veloz, outro que é forte, assim, feito super-homem, assim, com esses músculos enormes, feito ele, ó o tamanho. Então, cada um tem uma característica. Mas, em geral, também, os personagens têm algum problema para resolver. Então, o que eu pensei em contar primeiro para vocês era uma coisa assim. Uma vida normalmente dura um tempo, certo? Ela acaba, não acaba? A gente dura algum tempo e depois acaba. Todos têm vida acaba. Todo ser vivo acaba. Nós vamos acabar também. Nós vamos acabar também, não vamos? Então, e aí, dizem que na hora que a gente morre, a gente revê a nossa vida inteira. Mentira. Não é mentira. Sabe por que não é mentira? Porque hoje a gente tem maneiras de verificar isso que são outras. Por exemplo, uma pessoa, o carro bate nela. É uma experiência que hoje se chama de experiência de quase morte. Peraí, não é morte, mas acontece uma coisa quase morte. O cara morre, mas aí leva ele para o hospital e revive ele. Porque hoje você pode fazer massagem no coração, pode fazer um monte de coisa que a pessoa vive de novo. Muitas vezes, porque a medicina já está muito melhor. Então o que acontece? Muitas pessoas passam por aquilo que antigamente a gente chamava de morte, mas depois elas vivem de novo hoje. Então, quando a gente pergunta para elas o que aconteceu, é uma coisa muito engraçada, sabe por quê? Porque as experiências são parecidas. Não é cada uma fala uma coisa. Uma fala assim, eu sonhei que era meu aniversário. A outra fala, eu fiquei pensando no gatinho. Não. Todas elas falam coisas parecidas. E uma delas é isso que eu falei para vocês agora. Todas elas falam que elas revêem a vida dela rapidamente, sabe? E a vida de repente faz um sentido. Ela não só revê, assim, imagens, mas a vida faz um sentido, né? Aquilo ali tem uma lógica, ela entende alguma coisa, né? Então eu pensei em partir desse fato com vocês e a gente lembrar de algumas coisas. Por exemplo, tem povos diferentes que falam de coisas diferentes que acontecem na hora da morte. Os gregos falavam que na hora da morte, isso é um símbolo, né? É uma imagem, né? Mas essa imagem era assim, você vai para um lugar onde tem um barqueiro e um rio, e você atravessa o rio da morte. Aquele barqueiro chama Caronte. Ele parece uma caveira, mas não é totalmente caveira, porque tem pele, mas sabe, velha, que nem uma múmia, bem velha, com aquela roupa comprida preta e aquele bastão assim, e ele fica em cima do bote, sozinho naquele bote, aqueles botes que você faz assim no fundo do rio, sabe? Que faz assim com a vara, não é de remo não, bote de vara, aí você entra sozinho naquele bote, o barqueiro não fala nada, ele te leva para o outro lado. Isso é uma história, mas o que eu estou fazendo agora? Eu estou contando história. Os gregos contavam essa história, diziam que quando a gente morre, a gente atravessa para o outro lado. Lá do outro lado, a gente encontra com as árpias. E as árpias, elas é um bicho muito estranho, porque tem asas e tal, e tem uma cara de gente. Então, tomara que vocês comam bem hoje, tá? Peraí, deixa eu contar mais um pouquinho. Não, deixa eu contar mais um pouquinho, peraí, senão não vai fazer sentido o que eu estou falando. Deixa eu fazer sentido. As árpias, então, pedem que você conte a sua história. E se a sua história for bem contada, se ela tiver um sentido, elas deixam você passar. Se a sua história for confusa, não fizer sentido, eu posso te brincar, começo a gritar com você e tal. Isso é um símbolo. Do México Antigo. Do México Antigo. Antes de um povo chamado Maia, outro chamado Azteca, que também são daquela região, né? Que se conhece bastante. Os toltecas são mais os conhecidos, são mais antigos. Eles diziam o seguinte, que o universo, eles falavam do universo e falavam muito assim das estrelas, do céu, era como uma imensa águia negra, e que quando você morria, você ia para o pico da águia, e a águia pegava e comia
a sua experiência de vida, aquilo que você tinha experimentado na sua vida. Mas isso também era uma metáfora, era uma analogia. E eles diziam assim, que se você pudesse, durante a sua vida, relembrar toda a sua vida e saber tintim por tintim tudo o que aconteceu e ser capaz de contar a sua vida inteira para a águia te deixava passar para a liberdade. E se contasse tudo meio assim? Então, eles falavam que tinha dois tipos de morte. Uma morte que virava esquecimento e tal, e a outra morte que virava alguma coisa um pouco melhor. Mas como que eu lembrar, eu não lembro nem o que eu fiz ontem. Exatamente, você não lembra nem o que você fez ontem. Acontece que quando você é pequeno, o tempo passa muito rápido, por isso você não lembra nem o que você fez ontem. Mas, aí você vai ficando mais velho, o tempo vai começando a passar devagar. O tempo não passa igual durante a vida toda. Entendeu? O tempo nunca é igual. Só o relógio é que faz a gente pensar que o tempo é sempre igual. Mas um ano para você, por exemplo, é 10 vezes maior do que um ano para mim. Para mim ele passa muito mais devagar. Então eu posso olhar mais devagar as coisas. Entendeu? Vocês, em um ano de vocês, acontece 10 vezes mais coisa do que num ano de uma pessoa que tem a minha idade. Aí acontece assim, por isso, quando você vai ficando mais velha, você vai tendo tempo de pensar na sua vida e vendo o que se repete. E ano em ano as coisas vão mudando. De ano em ano a coisa vai mudando. Aí eu lembrei de uma outra coisa também. Antes de vir para cá, eu estava lembrando coisas, escrevendo assim. Eu lembrei de um hino que eu ouvi uma vez. Era um hino cristão, então ele falava assim: me apresento a meu Pai e minha história eu sei contar. Me apresento a meu Pai e minha história eu sei contar. Ele fala da mesma coisa, só que num outro contexto, numa cultura cristã. Você, quando morre, se apresenta ao Pai e conta a sua história. Então, muito bem. Eu pensei em contar isso para vocês. Por quê? Porque o fato de você ler livros, é aí que eu queria chegar, para prestar atenção, os livros que a gente lê, quando a gente vai lendo pela vida fora, vão fazendo a gente aprender a organizar a nossa história. Entendeu? Porque cada personagem ele tem alguma característica. Por exemplo, vamos fazer assim, uma brincadeira agora. Se a gente quisesse falar, por exemplo, um personagem, você é o único que não pode falar agora, tá? Um personagem chamado Dylan. Você lê um livro e tem lá um personagem chamado Dylan. Como é que ele seria? Seria engraçado. Seria engraçado. Muito falante. Muito falante. Enjoado. Enjoado. Pula muito. Pula. Muito agitado. Fica agitado. Fica quieto. Então pronto, agora parou. Tá bom já. Você consegue imaginar um livro contando de um personagem assim? Pode ter, né? Sim. Agora vamos imaginar assim, por exemplo, um personagem chamado Fabrício. Mesmo o Fabrício fala hoje. Enjoado. Legal. O que mais? Legal. Legal. Tem vezes que é legal. Tem vezes que é mais ou menos. O que mais, gente? Fala uma coisa. Ele fala que é muito mentiroso. Muito mentiroso. Metido. Metido. Tá. Agora um personagem chamado Adriana. Adriana. Ela é quieta. Tudo não é ela. Tudo não é ela? É a anjinha da sala. Tudo não é ela, é ótimo. As 5 pessoas que você encontra no céu. Esse cara chamava Ed. Esse chama Ed, né? Trabalhava na manutenção do parque de diversões. Sabe o que é parque de diversões? Sei. Roda gigante, carrossel, aquelas coisas todas. Isso. Ele trabalhava, mas era um parque grande, bonito, sabe? Grandão mesmo, bem bonito. E um dia ele morre num acidente logo no início do filme. Logo no início ele morreu, foi pro o céu não era nada que ele pensava. Não tinha anjo, não tinha nuvem, não tinha nada, não era nada que ele... Depois que ele morreu, ele começou a encontrar com certas pessoas, 5, que tinham sido importantes na vida dele. É verdade? É, aí essas pessoas... Não, isso é um filme, né? Quer dizer, veja só, nós todos estamos falando de quê? Qual é o assunto de hoje? Histórias, narrativas. A história pode ser verdade, pode não ser verdade. Mas mesmo que ela não seja verdade, ela pode ser uma maneira de a gente entender. De o Ed entender sobre a vida dele foi assim, ele encontrou com uma pessoa que aí contou coisas que ele não sabia quando ele era bem pequenininho. Esse cara morreu quando ele era pequeno. Sabe como é que ele morreu?
salvando o Ed de um desastre de carro. Ele desviou o carro assim, bateu e ele morreu. E o Ed ficou vivo. E o Ed nunca soube disso, sabe? Aí o cara contou. E como ele estava no céu, e como ele estava escrevendo uma história inventada, ele fez o Ed reviver tudo isso, sabe? Ele viu e falou, eu não sabia que isso tinha acontecido, porque o Ed tinha que correr para pegar a bola, né? Jogo de futebol. Ele correu para pegar a bola, o carro bateu e o cara morreu, ele nem soube. Né? E o cara morreu para salvar ele. Aí ele percebeu que a vida dele só existia porque alguém salvou ele quando era pequeno. Aí depois ele encontra com a outra pessoa. Aí depois ele já está assim, com 18 anos, ele vai lutar na guerra. E aí ele encontra com o capitão, que era o capitão do grupinho dele. Era ele e mais meia dúzia, né? O capitão do grupinho dele. Aí uma porção de coisa aconteceu com ele na guerra também, que ele nunca entendeu. Ele quando voltou da guerra, ele ficou com a perna machucada, né? Aí ele dizia, a minha vida é muito ruim por causa dessa perna machucada, a minha vida é muito ruim por causa dessa perna machucada, foi um acidente que aconteceu. O capitão falou para ele que aquilo ali foi de propósito, porque ele durante a guerra teve uma hora que ele enlouqueceu. A guerra é um negócio meio esquisito, mexe com a cabeça das pessoas. Ele ficou meio doido e eles tinham que ir embora, e ele estava com lança-chamas, ele começou a tocar fogo nas coisas. Sabe, tem gente que se empolga quando fica violento, e aí ele não conseguia parar. Aí deram um tiro nele só para poder tirar ele, para salvar ele, para tirar ele dali. Senão ele morria, porque ele ficou muito... Aí quando ele descobriu aquilo... Deram um tiro na perna? Deram um tiro na perna dele para ele cair e levar ele, porque ele estava louco. E eu tenho que largar ele lá, ele estava tocando fogo em tudo. As pessoas ficam loucas. E eles tinham que fugir de lá. E tinha como fugir, tinha um caminhão para eles fugirem. E eles iam fugir. Mas antes de fugir, o Ed resolveu com um lança-chama. O lança-chama é feito de maçarico, sabe aquele negócio de fogo? Ele resolveu tocar fogo nas casas onde eles tinham ficado presos antes. Ele ficou com raiva de ter ficado preso lá. Eles estavam prisioneiros. Aí eles se soltaram e resolveram fugir. Aí ele resolveu tocar fogo. E ele começou a ficar louco naquele negócio de fogo. Ele, e não saía. Ele dizia, eles vão embora. E aí ele ia morrer lá, porque eles iam embora deixar ele. Para não deixar ele, deram um tiro na perna dele. Para poder ele parar com aquela loucura e poder salvar. Aí salvaram ele. Só que ele nunca soube, ele pensou que tinha sido um acidente. Quando ele descobriu isso, ele entendeu que aquilo não tinha sido à toa, tinha feito um sentido. Aquilo foi alguém que ajudou ele também. Porque senão ia ser pior, ele tinha morrido lá naquela hora. Porque eles iam embora, deixar ele lá, né? Porque ele lança-chama, aquela coisa. E assim vai. Cada pedacinho da vida dele ele vai vendo de novo e fazendo um sentido maior do que aconteceu. Né? Então eu pensei em contar essas coisas para vocês, porque para a gente começar a acostumar a entender mais ou menos assim, o que é isso? O que é isso da gente pegar uma história que vai contando alguma coisa da pessoa, para a pessoa entender alguma coisa. Né? Tá fazendo sentido isso que eu estou falando? Tá. How